Oi gente, professor Zépica aqui e hoje a gente vai finalizar então, falar do último capítulo do livro Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, da professora Lilia Schwartz, falar do capítulo A Descendência da Falta ou Levando a Sério o Mito. Então vamos lá. Então assim, esse capítulo basicamente ele não vai trazer grandes novidades assim a partir do que já foi discutido, mas ele vai trazer algumas retomadas, tá? A partir do que já foi conversado ao longo dos capítulos. Então, a professora Lilia vai começar com uma história onde alguém vai contando assim a questão da sua composição familiar, da cor da sua composição familiar, e esse formato de contar a história da sua composição familiar vai mostrando que conforme as pessoas vão crescendo socialmente, melhorando socialmente, a pessoa vai relatando que as pessoas vão embranquecendo, né? Então a pessoa deixa de ser preta, vai passando a ser morena, vai passando a ser mais branca. Então, conforme ele vai contando, ele vai trazendo a questão de embranquecimento, tá? A partir do que ele conta ali. E aí, então, essa forma de contar vai trazer a lógica de que a raça não é um conceito fechado no Brasil. A raça é um conceito muito diferente, social, né? A possibilidade de tu embranquecer ou tu empretecer, dependendo da situação social que tu te coloca. Uma outra coisa que a professora Lilia vai trazer é a questão de mostrar a lente da Branca de Neve no Brasil, né? Então a Branca de Neve mostrando sempre aquela mocinha branca, indefesa, tendo que ser salva, mas no sentido propositivo da cor branca, né? E então as atrizes que vão sempre ser escaladas para ser Branca de Neve vão ser sempre brancas. E sempre que for escalado um ator preto, vai ser um ator relacionado com alguma coisa má, alguma coisa maldosa, uma oposição, uma questão boa branca, né? Então sempre vai ter uma sistematização de que o branco representa uma coisa boa e o preto representa uma coisa má, é uma coisa que se contrapõe ao branco, que é bom. E isso vai tomar uma temática muito forte, por exemplo, em protagonistas de novela, protagonistas de coisas para televisão. E aí esse mito vai se reforçando ali nas questões dramatúrgicas, né? Vai mostrando sempre essas contraposições. Então, assim, mesmo que não exista um conceito de raça formal, assim, instaurado em lei e tal, vai ter essa coisa de que a raça ela vai aparecer no contexto social não formal, né? As pessoas vão ter esse contexto para si, elas vão trabalhar com esse contexto para si, mas elas não vão verbalizar isso e trabalhar isso no discurso oficial, seja ele governamental ou seja ele através das leis. Então, mesmo que se desvendem as falácias do mito de que somos uma democracia racial, ele vai permanecer oportuno, porque a gente vai continuar dizendo, não, mas aqui no Brasil tem uma democracia racial, aqui no Brasil todo mundo se respeita, aqui no Brasil a gente convive pacificamente, e não é bem por aí, né? Então, quando a gente vai mostrando a questão que desconstrói o conceito biológico da raça, vai continuar esse conceito de raça socialmente, tá? Então, efeitos quase metafóricos, né, de raça. O que compõe ou não compõe uma questão da cor vai ser uma questão social. Esse bloqueio em entender que a raça ela é um contexto social e não um contexto biológico no Brasil, ele vai permanecer. Então as pessoas elas vão continuar com a falácia, vão continuar conversando e dizendo coisas do tipo: ah, mas eu respeito todos por igual, ah, mas eu não tenho preconceito com ninguém, ah, mas eu contrato todo mundo igual. E na realidade está reafirmando o mito, né, da democracia racial, mas na prática não vai ser tão assim que vai ficar, né? A gente vai perceber o racismo institucionalizado. Outra coisa que vai ficar também é a questão de que todos somos racistas. Todas as pessoas são racistas, mas o racismo brasileiro é mais brando. E isso vai se construir a partir daqueles mitos de democracia racial, né? Mas também a partir de algumas questões que vão se colocando, né? Por exemplo, a gente vai construindo algumas questões de que no carnaval todo mundo é igual, não há racismo, no futebol não há racismo, a gente usa jogadores pretos, a gente aprecia passistas pretas, então
há uma democracia branda, né, de racialidade, mas na verdade a gente percebe que não é, porque quando tu vai para dados, por exemplo, com relação a trabalho, a lazer, a natalidade, que a gente comentou em vídeos anteriores, percebe que há sim uma distinção, né, as pessoas não são iguais em uma questão racial, mas se coloca o mito de que elas são iguais. Então, assim, ó, a gente vai ter aí sempre esse contraponto de mito de democracia racial, onde no Brasil nós somos a mistura das raças, no Brasil a gente convive bem com uma diversidade de raças, e a gente vai ter sempre esse contraponto mostrando que na realidade não é bem assim. Na realidade há uma distinção bem clara entre aquilo que a gente fala, diz fazer e aquilo que a gente efetivamente faz, tá? Então, continuando, a doutora Lília vai mostrar o seguinte, que enquanto a gente tem ali a lógica de Sérgio Buarque de Holanda construindo a lógica do homem cordial, aquele homem que tem boas maneiras, que é civil, que é polido, a gente vai ver que esse mito que se constrói em cima do brasileiro de um homem cordial, ele na prática ele não vai ter a questão efetiva, né? Porque o brasileiro ele não vai ser esse cara cordial, ele, muito pelo contrário, vai ser esse cara que promove o preconceito, que separa, que faz a distinção por uma questão de separação, né? Uma outra coisa que a doutora Lília vai trazer é que no Brasil a gente sempre discute o tema entre as pessoas, mas fora do estatuto da lei. Então são poucas as leis que vão colocar ali o dedo no problema da questão racial, mas de preconceito, né? Mas na ordem privada a gente vai discutir isso largamente, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente está buscando uma questão de aceitação, assim, ou se coloca a questão de que há uma aceitação, não há um preconceito nas relações sociais e culturais, e não vai ter isso sendo efetivamente discutido onde pode resolver alguma coisa nas leis, por exemplo, né? E aí ela vai trazer alguns exemplos de onde se aceita, assim, que não há preconceito, mas o preconceito vai aparecendo. Por exemplo, ali ela traz a questão dos livros do Jorge Amado, né? Que são sempre livros num universo que vão trazer um conceito de uma pessoa preta, né? Então, nas suas várias nuances. Esse conceito de ler sobre uma pessoa preta, as pessoas vão querer, vão aceitar. Mas não vai interessar o brasileiro, assim, a questão de efetivamente participar de questões que possam modificar estruturas sociais, né? De separação e de preconceito. Ela vai trazer, então, a briga, né? Ela vai colocar assim, que enquanto Gilberto Freire vai construir o mito da democracia racial e o Florestan Fernandes vai desconstruir esse mito, né? Ele vai mostrar que há representações diferentes e que realmente existem as separações. O que vai ficar no Brasil vai ser uma paradoxal mistura das duas coisas. Então, até lendo aqui o que ela coloca na página 116. De um lado, a descoberta de um país profundamente mestiçado em suas crenças e costumes, e de outro, o local de um racismo invisível e de uma hierarquia arraigada na intimidade. Então, basicamente, teoricamente, isso socialmente aceito de que não, a gente é totalmente misturado, tá tudo certo. E do outro lado, as nuances bem específicas, né, de que há racismo e há preconceito, sim. Ela traz um exemplo de que em 96 houve uma chacina na cidade de São Paulo e que a polícia rapidamente prendeu os 10 suspeitos principais do crime, né? E aí, não por coincidência, os 10 suspeitos eram pretos. E aí todo mundo aplaudiu ali a ação rápida da polícia, de identificação e tal. Passaram alguns dias, chegaram novas informações e a polícia foi checar, né, os suspeitos, percebeu que nenhum deles estava presente na cena do crime. E aí teve que ir atrás de novos suspeitos, e aí chegou nos caras que realmente tinham cometido o crime, e aí os 10 caras que tinham efetivamente cometido o crime eram brancos. Então, assim, no primeiro momento, o suspeito tem que ser preto, né? E aí a polícia se depara com essa questão de que quem cometeu o crime não era. Essa lógica, ela é uma metáfora real, na realidade, mas é uma metáfora de que sempre que a pessoa ela é preta, sempre que a polícia ou qualquer pessoa vai encontrar o problema, vai atrelar uma pessoa preta antes de tentar ver efetivamente o que aconteceu, né? Então, até segunda ordem, vamos procurar alguém que seja preto, combina mais com a lógica de um ser mau, combina mais com a lógica de que foi essa pessoa que fez ou não fez a questão do que a gente está procurando, né?
Então, sempre a dualidade, né? Do tipo, o país que é representado pela mestiçagem, é um país representado pelo carnaval, pelo futebol, pela mistura das raças, também é um país que vai ser representado pelas favelas, pelas drogas e pela violência. Então a gente não conseguiu resolver a questão do exótico, do exportável que ela coloca no livro, né? A questão da cultura exótica, dos malandros, da capoeira, do futebol, do samba. A gente não consegue resolver isso aqui com a lógica do real, né? A lógica do real, que é a violência das favelas, onde impera essa cor, a cor negra, e lá existe muita violência, por causa de drogas, mas também violência policial. Então a gente não conseguiu resolver e vai ficar essa dualidade, né? Então aí ela vai fazer mais algumas metáforas da linguagem, assim. Ela vai mostrar que, por exemplo, a gente tem algumas jargões que são completamente conotados de questões raciais e sociais, a gente nem percebe. Quando alguém diz assim, de noite todos os gatos são pretos, no sentido de que todo gato pode ser maldoso, ou qualquer pessoa pode ser maldosa contigo, né? A lógica de atrelar sempre a questão preta com uma questão maldosa, com uma questão de que alguém vai fazer alguma coisa errada contigo, vai ser preto. Então, de noite todos os gatos são pretos, tem que se cuidar, né? Os brancos não te fariam mal. Isso é uma coisa muito arraigada na linguagem. Uma outra questão é o jargão, eles que são brancos que se entendam. Então, há uma divisão de pretos falando dos brancos, né? Eles que são brancos, eles que se entendam. É um assunto de brancos, a gente não vai nem se meter, não nos cabe, né? Então, olhando aqui do preto para o branco. E aí, quando a gente coloca o branco olhando para o preto, tipo, de noite todos os gatos são pretos. Então, há uma distinção aí de olhares, né? Uma questão bem recortada, bem social. Então, assim, a doutora Lila, ela vai fechar o livro com essas percepções, tá? E agora, fazendo um parênteses, eu acho que, de repente, não que me caiba, mas depois de acompanhar todo esse livro, né, e fazer os resumos dos livros, o que eu entendo que a ideia principal desse livro vai ser se colocar justamente nessa dualidade que nós temos, né? Gilberto Freire e Florestan Fernandes, do tipo, há uma democracia racial, nós somos todos mestiços, isso é o valor cultural do Brasil e nós somos todos misturados, isso nos torna exóticos, inspiradores e diferentes, e as pessoas podem se inspirar na nossa cultura de mistura, de abrandamento da questão escravista, não fomos tão maus enquanto donos de escravos, escravizados, né? Todo esse discurso que se coloca, né, e esse mito que vai se construir de democracia racial em contraponto com as questões do Florestan Fernandes, mostrando justamente que sim que há racismo, que sim que há preconceito, que sim que há distinções, que nas relações privadas as pessoas são racistas, que nas relações sociais muitas vezes as pessoas são racistas, em questões de emprego, em questão de estudo, em questão de locais de nascimento, de cultura. Então, assim, estamos num país onde há duas grandes ideias que paradoxalmente são contraditórias e convivem, né? E fica aí a questão de como nós vamos nos comportar com isso, né? De que forma nós vamos tentar minimamente nos alfabetizar nesse assunto para poder conversar e tomar algumas decisões também nas nossas esferas privadas. Gente, foi aí o fim, então, do resumo do livro, Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. Eu super indico quem puder ir for atrás de buscar esse livro. Ele é um livro bem pequenininho, ele é um livro de 146 páginas, ele é um livro bem pequenininho, mas é um livro riquíssimo, tá? Um livro interessantíssimo e realmente traz certa alfabetização, tá? Racial para quem não tá por dentro do assunto, mas também nos deixa pensando com relação a muitas coisas, né? De como a gente vai se comportar a partir do que a gente lê e daquilo que a gente percebe, certo? Então aí, um abraço para todo mundo. Quem quiser comentar, vai ser um prazer ler os comentários. Quem quiser aí curtir, vai ser um prazer também. E se inscrever, claro, tá bom? Valeu, um abraço.